Pessoal, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a doença mais prevalente, a doença crônica mais prevalente no Brasil e no mundo. Tá? Eu quero falar com vocês sobre a hipertensão arterial sistêmica. Então, essa doença, uma doença extremamente silenciosa e muito importante, porque ela é bastante prevalente. Estima-se que cerca de 30% da população brasileira tenha hipertensão, e metade desses 30% nem sabe que são hipertensos. Então você imagina uma doença crônica, uma doença que impacta na mortalidade da pessoa, bastante prevalente, e a pessoa nem sabe que tem. Então eu queria falar com vocês sobre isso hoje. Esse é o assunto do nosso vídeo de hoje aqui do canal. Bom, pessoal, a hipertensão arterial sistêmica ela é uma doença, como eu disse, bastante prevalente, e é a principal causa de mortes evitáveis no mundo, tá? É a doença que mais impacta em mortalidade no mundo como causa evitável. E o que é o diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica? A gente faz o diagnóstico medindo a pressão do paciente, tá? Essa medida ela tem que ser feita em ambiente calmo, em ambiente tranquilo. O paciente tem que estar sentado, com as pernas descruzadas, com as costas apoiadas, não pode ter fumado ou feito exercício físico antes da aferição, então ele precisa ficar em repouso durante uns 5 minutinhos pelo menos, e ele precisa estar com a bexiga vazia. Então nessas condições, então eu meço a pressão do paciente, normalmente aquela bolsinha, aquele manguito que fica aqui no braço. O aparelho, é importante que o aparelho seja um aparelho validado e testado, calibrado, tá? Então, se o paciente tem duas medidas aleatórias com valores acima de 140 por 90 milímetros de mercúrio, eu digo então que o paciente é hipertenso, tá? Se os valores aferidos ficarem entre 120 por 80 e 139 por 89, eu digo que esse paciente é pré-hipertenso, e essa é uma condição importante porque o paciente pré-hipertenso ele precisa ser avaliado, a sua condição clínica, os seus fatores de risco, as suas comorbidades, porque muitas vezes eu preciso atuar preventivamente com os valores de pressão arterial nessa faixa, para que o paciente lá na frente não fique o paciente com hipertensão definida, tá? Então esse é um dado importante. A causa da hipertensão arterial sistêmica, pessoal, ela muitas vezes existe uma causa vinculada à parte genética, então se você tem parentes de primeiro grau que são hipertensos, você tem uma chance maior de se tornar hipertenso na sua vida. E existem outras causas que são causas modificáveis que a gente fala. São doenças crônicas outras que muitas vezes aumentam o risco de hipertensão do paciente. Então, por exemplo, a obesidade é um fator de risco para a hipertensão, o diabetes é um fator de risco para a hipertensão, o consumo excessivo de sódio é um fator de risco para a hipertensão. Mulheres na pós-menopausa têm um aumento na sua incidência de hipertensão arterial sistêmica. E existem condições também em que o paciente fica hipertenso porque apareceram outras doenças, como por exemplo, quando o paciente tem estenose das artérias renais. Então o fato das artérias renais estarem com estreitamento, isso gera um estímulo para o rim e para as glândulas suprarrenais, para que então, o paciente fica com uma condição clínica alterada, e isso acaba fazendo com que o rim interprete que a pressão do paciente está baixa e o paciente acaba ficando hipertenso por conta disso. Existem outras condições, por exemplo, feocromocitoma, que é uma doença causada por um nódulo, geralmente na suprarrenal, produtor de adrenalina, noradrenalina. Então a liberação excessiva dessas substâncias no sangue vai fazer com que o paciente fique hipertenso. Mas de maneira geral é uma doença de causa multifatorial, genética, na grande maioria das vezes, e que faz então com que a resistência dos vasos, principalmente dos pequenos vasos, fique maior, eles ficam mais fechadinhos, e isso então acaba elevando a pressão arterial do paciente. A hipertensão, pessoal, é o principal fator de risco para o surgimento das doenças cardiovasculares, tá? Então é a principal causa evitável de morte cardiovascular. Então por isso que ela é tão importante.
A Organização Mundial de Saúde estima que cerca de 10 milhões de óbitos por ano são relacionados diretamente à hipertensão arterial sistêmica. E o pior, que é uma doença extremamente silenciosa, né? A hipertensão arterial sistêmica não costuma dar sintomas. É uma doença muito silenciosa. Os principais sintomas, quando eles surgem, são às vezes um pouco de dor de cabeça, um incômodo atrás da nuca, um cansaço, uma fadiga. Às vezes o paciente fica com um pouco de tontura. Mas a mensagem que eu queria passar é que a grande maioria dos casos de hipertensão são assintomáticos. E esse é o grande perigo. O paciente não sente nada, muitas vezes não procura o médico, não faz o diagnóstico e isso acaba atrasando muito o seu tratamento. Então, a partir do momento que o paciente tem o diagnóstico de hipertensão, a gente precisa então entender o tratamento, como que a gente vai tratar esse paciente. Então, o tratamento ele envolve basicamente medidas não farmacológicas, que são medidas comportamentais, que vão ajudar no tratamento, vão muitas vezes impactar positivamente, acabar reduzindo a pressão arterial do paciente e às vezes evitando que o paciente tome uma medicação. As medidas não farmacológicas, elas envolvem mudança de estilo de vida, tá? O paciente que é sedentário, precisa voltar começar a fazer exercícios aeróbicos principalmente nesse caso. A reeducação alimentar, então se o paciente comia muito sódio na sua dieta, precisa reduzir a quantidade de sódio. O paciente, consumo de álcool, por exemplo, é uma coisa que a gente orienta que o paciente interrompa o consumo de álcool, isso ajuda na pressão. Logicamente, evitar o cigarro, tá? Melhorar o seu sono, um sono de qualidade. E aqui cabe uma orientação sobre o paciente que é hipertenso, precisa ter uma avaliação do seu sono com maior precisão. Então, muitas vezes o paciente, a gente descobre o paciente com uma apneia obstrutiva do sono, por exemplo, e aí a gente tratando a apneia, o paciente melhora a sua pressão, tá? Então, dieta, atividade física, melhora do sono, reeducação alimentar, tá? Então, tudo isso faz parte das medidas não farmacológicas do tratamento da hipertensão. E quando essas medidas farmacológicas falham, ou quando o paciente já chega para você com uma pressão arterial acima de 14/9, está indicado então o início do tratamento medicamentoso, tá? Então, como a hipertensão é uma doença crônica, muitas vezes o tratamento vai envolver o uso crônico de medicações, tá? Então não é por um tempo a pressão baixou que eu vou retirar a medicação. Muitas vezes essa medicação fica por um tempo mais prolongado porque é uma doença crônica e eu preciso tratar o meu paciente continuamente, tá bom? Uma pergunta muito frequente no consultório é: doutor, quantas vezes eu preciso medir a minha pressão, né? Paciente que não tem hipertensão, eu preciso medir quantas vezes? Quando que eu preciso medir? Então, a gente pede para o paciente medir pelo menos uma vez por ano, se o paciente não é hipertenso, tá? Então, o monitoramento é um monitoramento muito tranquilo, tá? Então, uma vez por ano, o paciente medindo a sua pressão, a gente já consegue fazer o diagnóstico, né? Então, você medir, começar a dar alta, procurar o seu médico para ver realmente se você está hipertenso ou não. Então, muito tranquilo, né, pessoal? Medir uma vez a pressão arterial por ano, isso não é difícil, a gente tem uma facilidade de aparelhos em farmácias, amigo que tem aparelho, parente que tem aparelho, ou vai a uma consulta médica, faz a medida da pressão no consultório. Então é isso, pelo menos uma vez por ano medir a sua pressão arterial. Para os pacientes que são hipertensos, aí depende muito do momento em que ele está do seu tratamento. Um paciente que está com a sua doença controlada, estável, aferições sempre no valor dentro da normalidade, esse paciente pode medir a pressão às vezes uma vez por mês, tá? Sem maiores problemas. E o paciente que está ainda em fase de adaptação, em fase de ajuste do seu tratamento, precisa medir com uma frequência maior. Então esse era o recado que eu queria passar. Então se você é hipertenso, se você tem parentes de primeiro grau que são hipertensos, se você já teve algum evento cardiovascular importante relacionado à hipertensão, então encaminhe esse vídeo aí para quem tem a doença, para quem você quer passar um recado de saúde,
porque isso pode salvar a vida daquela pessoa. Tá? Paciente que desconhece ser hipertenso, se ele começa a fazer o tratamento, a gente consegue reduzir o risco dele ter eventos cardiovasculares. Então, como é uma doença extremamente prevalente, é muito importante que essas informações relacionadas à hipertensão cheguem ao maior número de pessoas possíveis. Então, divulgue e compartilhe, porque isso pode impactar muito positivamente na vida de muita gente. E se você está gostando desse canal, se você está gostando desses conteúdos que a gente está mostrando aqui, que a gente está falando aqui, se torna assinante aqui do canal, se inscreve aqui no canal, só um cliquezinho você já consegue fazer isso, e curte o vídeo aí para a gente entender que você gostou e produzir cada vez mais conteúdos de qualidade. Obrigado!